Lamáquia resiste nos bastidores da SAF. Plano A, B e C no Cruz Maltino está definido. Eu vou trazer detalhes sobre essas informações importantíssimas no Vasco. Quero falar também sobre o confronto contra o Fluminense, silêncio mortal no sorteio da Copa do Brasil e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa terça-feira, recheado de informações importantes do Vasco para você que é vascaíno e claro, você torcedor do Vasco vai ficar sabendo de tudo. Vale lembrar que o seu joinha, o seu like aqui embaixo avisa para a plataforma que falar de Vasco da Gama é positivo e traz o nosso gigante da colina acima dos top trends da plataforma. Vale ressaltar também que você traz mais vascaínos apaixonados para cá com seu like. E não se esqueça, se você não é Vasco, eu acho que esse vídeo vai ser pouca coisa para você, porque as informações importantes do Vasco estão aqui. A do seu clube, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, não estão aqui. Então você pode se retirar do canal, porque aqui é só para vascaíno. E você que é vascaíno de verdade, botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo. Corre ali e faça parte aqui da nossa família, beleza? Notícias importantes do Vasco nessa terça-feira, eu vou trazer todas elas para vocês, porque é uma terça-feira de definição na Copa do Brasil. O Vasco vai encarar o Fluminense, provavelmente os dois jogos sendo no Maracanã. O Fluminense decide, entre aspas, em casa, fecha aspas, né? Sendo que os dois jogos serão no Maracanã, provavelmente meio a meio. Óbvio que nós temos, né, questionamentos acerca desse assunto, mas os questionamentos do Vasco não foram respondidos. As demandas do clube também não foram atendidas. Hoje na CBF, Admar Lopes esteve presente, né, representando o Vasco no sorteio e é como se não tivesse acontecido nada. Porque se fosse só para assistir, poderia ter assistido também de casa, né? Foi lá fazer o quê? Fazer presença? Não falou com a imprensa, simplesmente um dia após cobrança da torcida no CT, um dia após polêmicas na internet com o jogador, no caso Inestrosa, e também pós conhecer o adversário do Vasco na Copa do Brasil. Normalmente, essa demanda tem que ser atendida por alguém da diretoria. No Vasco, não atenderam nada. Admar Lopes simplesmente foi e saiu e não falou nada com ninguém. Um grande absurdo, tá? Dessa gestão que vem fazendo, né, da comunicação, um pesadelo para o torcedor do Vasco. E eu trago mais aqui, tá? Informações importantes. O Admar Lopes falou no domingo sobre Renato Gaúcho, sobre o jogo. Depois do jogo, depois do domingo, tivemos outros acontecimentos que precisariam ser questionados, mas parece que o silêncio reina e ninguém quer falar com o torcedor vascaíno. Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. A demanda tá alta e a entrega tá pequena demais para um clube, né, uma instituição do tamanho do Vasco. E sobre o Fluminense? Admar poderia responder, né? Vai tentar o jogo em São Januário? Não vai? Enfim, não temos respostas, né? Simplesmente entrou e saiu como se não fosse nada para o torcedor vascaíno. Torcedor ainda sem respostas, o Vasco em erupção, e a informação que eu trago para vocês é a seguinte: o Vasco teme internamente um pedido de demissão do técnico Renato Gaúcho, tá? Isso é algo que vem se aflorando, criando raízes dentro do Vasco, e terça parte da diretoria já está se precavendo, não quer pagar para ver. O plano A, B e C do Vasco está definido. E eu vou trazer para vocês aqui que o plano A ainda é o técnico Renato Gaúcho. A diretoria como um todo entende que o futebol tem que ser tocado pelo Renato Portaluppi. Entretanto, o Renato é uma bomba relógio, né? Um pavio aceso. A qualquer momento, pode ser no próximo jogo ou como pode ser daqui a 5 jogos, o Renato Gaúcho pode pedir demissão. Ele mesmo que na sua coletiva de apresentação falou: olha, eu fico sem cláusula de rescisão contratual exatamente porque quando eu achar que eu não estou ajudando mais, eu saio. E quando o clube achar que eu não estou ajudando mais, eles me tiram. O Renato Gaúcho falou com essas palavras lá na coletiva de apresentação do próprio, ao ser questionado sobre a cláusula de rescisão contratual. E com isso existe uma grande instabilidade acerca do nome de Renato dentro do Vasco. Não dá para, no meio de um trabalho, no meio de uma intertemporada ou até mesmo
chegando próximo ali do início, né, do reinício da temporada após Copa do Mundo, o Renato simplesmente sair. Cria-se uma instabilidade e uma insegurança enorme no futebol do clube. E com isso, o Vasco se planeja. Plano A, Renato Portaluppi. Não há a possibilidade da diretoria demiti-lo, tá? Não há essa possibilidade. O pedido de demissão pode vir do próprio Renato, né, que já viveu momentos assim no Fluminense. Plano B e C, Vojvoda e Hernan Crespo. Os nomes já foram ventilados dentro do Vasco antes mesmo desse movimento todo que aconteceu diante do jogo contra o Red Bull Bragantino acerca do Renato. Quando os copos foram arremessados no Renato, quando começaram as hostilidades, a diretoria do Vasco já se movimentou para blindá-lo, mas a desconfiança sobre uma instabilidade numa decisão do treinador fez com que o Vasco deixasse no gatilho nomes para substituí-lo. Hernan Crespo, ex-São Paulo, e Juan Pablo Vojvoda, ex-Santos e Fortaleza, estão na pauta do clube caso Renato Gaúcho abandone a barca. E a gente vem observando esse cenário porque dentro da diretoria do Vasco existe uma polarização, né? Existe uma divisão, todos nós sabemos, e o presidente Pedrinho acredita fielmente que o Renato não vai sair. Acredita fielmente que o Renato entendeu o projeto do Vasco. E a outra parte crê que não dá para ficar pagando para ver. Não dá para ficar se apoiando em decisões individuais. É o Vasco em ebulição total nesse momento. Os planos são definidos e a situação cada vez mais séria. Quero falar também sobre La Máquia. A informação que chegou na tarde dessa terça-feira para mim é o seguinte: o investidor que quer comprar 90% da SAF do Vasco tem algumas divergências nesse memorando de entendimento. Está muito próximo de ser assinado e a situação é a seguinte: La Máquia não quer ter insegurança jurídica para passar por processos de retorno da SAF do Vasco, das ações, voltando para o associativo, assim que como aconteceu no Botafogo e também no próprio Vasco com a 777. O tal acordo de acionistas vem sendo um dos pontos mais trabalhados nesse memorando de entendimento, principalmente nessa questão envolvendo prioridades, né, que tem as prioridades, futebol, pagamento de dívidas e tal, e também você ter meta, investir X programados, né, as metas programadas, e que se não pagar vai perder as ações, enfim. O acordo de acionistas vem sendo um problema, tá? Nesse momento. São os ajustes sendo feitos, mas parece que o La Máquia não quer abrir mão dessa segurança jurídica. O outro ponto, La Máquia não vai deixar espaço para o associativo do Vasco. 90% das ações sendo compradas e também tirando várias cláusulas ali de poderio, principalmente dentro do conselho da SAF. As 7 cadeiras devem ser reduzidas para trazer um pouco mais de intimidade na decisão, né, tomada ali pelo grupo do La Máquia diante da SAF do Vasco. Rapaz, tá pegando fogo, o memorando tá muito próximo de ser assinado, de ser entregue ali em uma reunião junto com o conselho, e a situação da SAF sofre também alguma resistência do grupo de La Máquia referentes a associativo sem poderes para não trazerem problemas para o futebol do Vasco, e também a segurança jurídica da operação, para que o La Máquia faça os investimentos, mas que não tenha cláusulas ali para que ele perca o poder caso tenha alguma instabilidade ou não. É duro, é agora um momento decisivo, difícil, mas será muito bem acertado, porque o Vasco precisa urgente, está chegando a Copa do Mundo, chegando a janela de transferências, já entrar com tudo, com os 2 pés na porta, para fazer grandes contratações, porque é necessário, senão dentro do nosso panorama aqui, dentro da nossa vivência, o Vasco vai brigar para não cair com esse time. E a gente sabe também que Copa do Brasil e possivelmente os playoffs da Sul-Americana, o Vasco já terá um novo time, e isso é o que o torcedor do Vasco acredita nesse momento da temporada. Queria agradecer a sua presença, muito obrigado, claro. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.